Perfeito, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos que foram ministrados no terceiro semestre. A gente teve o terceiro semestre dividido em 2 ciclos. Até o segundo sempre foram 3, mas dessa vez nós fizemos o semestre em 2 ciclos, porque já é um costume, toda vez no terceiro semestre eles organizam dessa forma. Minha opinião pessoal é que ficou sim muito conteúdo para os 2 ciclos, mas a gente conseguiu levar. Embora esses conteúdos do terceiro semestre eles se complementem, por exemplo, a gente via gasometria em habilidades médicas e mexiam a parte pulmonar em morfofisiologia, eu senti que é um semestre muito denso. São conteúdos pesados no sentido de tem muitos detalhes, já que é um semestre que ele foca em sistema cardiovascular, sistema pulmonar e também imunologia. Eu gostei muito mais de imunologia, tá? Já deixo logo de antemão. E a gente continuou em PIESC indo para as UBSs, né? Só que com alguns focos diferentes, vou já explicar para vocês. Morfofisiologia de primeiro ciclo foi basicamente sangue e coração. Então toda a parte de sistema sanguíneo, a fisiologia, a anatomia, o ciclo cardíaco, a parte elétrica do coração, e a gente dava isso tanto em tutorias quanto em aulas práticas, né? As aulas práticas de morfo, elas seguiam um modelo que era, a gente tinha que estudar o conteúdo antes e quando chegava na aula prática do professor, ele pedia que a gente fizesse produtos educacionais. Por exemplo, mapa mental ou explicasse lá no quadro em formato de slide. Então não adiantava você ir para a aula sem ter estudado o conteúdo antes, porque a gente já ia meio que para produzir esses produtos nas aulas. E foi assim durante o semestre inteiro para aulas práticas de morfofisiologia do professor Ciro. Relacionado a algumas práticas que a gente teve também, por exemplo, a gente extraiu o sangue um do outro para ver como é que fazia a lâmina e viu as células e tudo mais. O restante também foi feito em tutorias, que eu já expliquei para vocês como que funciona o método, certo? A gente sempre tem a abordagem em farmacologia, no caso anticoagulantes, fibrinolíticos, a gente tem também os antihipertensivos aqui de farmaco, os antiarrítmicos e os AINES também. Toda a parte vascular, então circulação também entrou nesse semestre, né? Tanto a microcirculação quanto a macrocirculação. Distúrbios hemodinâmicos, insuficiência cardíaca, choque, algumas patologias já começaram a aparecer. Detalhe, a prova do primeiro ciclo, ela teve uma pegada muito mais clínica, então a gente que ainda tá no básico meio que até que se assustou na primeira prova, porque ela trazia casos clínicos com pacientes, já sugeria alguns diagnósticos, algo muito mais clínico do que os semestres anteriores, certo? E aí começou um pouquinho de pulmão aqui, que já é o assunto do segundo ciclo. Detalhe, as aulas práticas daqui que a gente teve com o professor Maués, elas seguiram uma lógica de a gente também estudava antes para as aulas dele e durante as aulas, tanto ele quanto os monitores faziam como se fosse uma avaliação formativa. Isso valia uma nota de 0 a 10. Tinham questões abordando o conteúdo, então você também tinha que estudar antes da aula prática. Então, basicamente, do morfo, a gente tinha 2 avaliações formativas em 2 dias diferentes na semana. Fora o PIESC, que também teve a forma de avaliação, e o HMP com as formativas. Então, eram 4 avaliações em cada semana, certo? Isso aí foi bem puxado. Agora, passando aqui para o morfo do segundo ciclo, como eu já falei, a gente já entrou na parte pulmonar, tanto regulação quanto trocas gasosas, parte de gasometria, certo? Ventilação pulmonar e da farmacologia associada, por exemplo, fármacos antiasmáticos, já entraram aqui nesse conteúdo do segundo. E aí, a partir daqui, olha, a gente já começou imunidade, certo? Que é um conteúdo muito denso. As literaturas, a principal que é utilizada, que é o ABS, ela é muito densa de conteúdo. É como se fosse um Guyton, vou já falar dos livros para vocês. A parte também entrou aqui, porque eu não coloquei na ordem, mas também as patologias relacionadas ao sistema pulmonar, a parte de tomografia já em HMP, né, que não é aqui na verdade. Toda a parte de anatomia, histologia, os órgãos do sistema imune, tipos de imunidade e as células envolvidas, então células B, células T, como agiam os linfócitos, reações de hipersensibilidade, que isso aqui é muito importante para a nossa parte clínica, um dos mais importantes do semestre relacionados a imuno, certo? Vou falar agora um pouco de HMP. Eu gostei muito de HMP esse semestre,
A gente teve formativas toda semana. Os professores monitores foram muito, assim, bons, tipo, supriram as demandas e tudo mais. A gente viu as partes que, por exemplo, o acesso venoso central é algo que só o médico pode fazer, né? A gente viu também acesso venoso periférico, que é para exame de sangue e tudo mais. Essa prática aqui, a gente viu muita teoria, porque os nossos bonecos, eles não estavam conseguindo, no caso, a gente fazer todas as práticas, mas todas as outras deram muito certo. A parte teórica de segurança do paciente, acreditação, direito médico, tivemos uma palestra com uma advogada, que inclusive é muito interessante, porque muita gente não tem noção dessa área de direito médico, que a gente pode ser processado por várias coisas e nossa conduta em relação ao paciente. E toda a parte de cardio e pulmão. Então, desde a anamnese e exame físico, tanto para cardiovascular quanto para pulmonar, certo? Interpretação e leitura de ECG, que eu achei um dos conteúdos mais difíceis do semestre. Tive que revisar nas férias, porque ficou, assim, da minha parte mesmo, sabe? Eu senti que foi um dos mais difíceis aqui de conteúdo. A parte de ausculta cardíaca, certo? E aqui para o segundo ciclo de HMP, a gente teve, tanto que eu falei, as anamneses, exame físico para pulmão. Entrou aqui raio-x de tórax, que eu achei uma parte muito legal, porque a gente se sente realmente médico, a gente começa a entender um raio-x, ver o que tem de errado. A parte de gasometria, coleta, no caso. Tem os vídeos aí no meu canal, se vocês quiserem, eu vou estar deixando o link da playlist aqui, também nesse vídeo. E as partes de ATLS e ACLS, que eu também achei muito legais, que são relacionadas com tanto essa parte de suporte avançado de trauma e também da parte de cardio, então toda a reanimação cardiorrespiratória, no caso de uma parada cardiorrespiratória, uma RCP, né? Reanimação cardiopulmonar, a gente aprendeu a fazer, as manobras de jaw thrust, de chin lift, essas coisas todas a gente viu também. Tudo bem sistematizado na HMP, nas nossas formativas. Formativas valiam de 0 a 10, toda semana tinha uma. A gente tinha aula teórica também de HMP, que eram pela parte da noite. Esse HMP ele é muito importante, porque muitas pessoas a gente vai ter que avaliar a função cardiovascular e respiratória. Então, assim, aprenda bem essa parte prática de anamnese, exame físico, que é bem importante. Falando um pouquinho de PIESC agora, que é a nossa prática na UBS, o foco basicamente foi esses dois aqui, ó. Total, tuberculose e hanseníase. Total. Desde diagnóstico, avaliação neurológica, que inclusive engata um pouco com alguns conteúdos do segundo semestre. Tratamento, a gente teve que aprender e memorizar a parte de terapêutica, qual é a dosagem, quais são as idades, todas as variações, tipo, se tiver gestantes, enfim. Isso aqui foi bem abordado esse semestre, foi o mais abordado, na verdade. Também no primeiro ciclo, parte de política nacional de sangue e hemoderivados, geralmente os outros semestres fazem uma visita ao Hemopa. A gente não conseguiu fazer, mas dizem pra gente que geralmente eles fazem, vão lá doar sangue e meio que conhecem o Hemopa pra relacionar com esse conteúdo de PIESC. No segundo ciclo, a gente já teve a política nacional de imunização, toda a parte de vacinas, então a gente teve que memorizar e aprender todas as vacinas das crianças ao nascer, com 1 mês de vida, 2, 3, 4, 1 ano e tudo mais, certo? As vacinas do adulto, então isso foi bem cobrado da gente também, até porque na UBS, quando a gente rodou nos setores, os setores eram curativos, imunização, triagem, tinha os testes rápidos e a gente teve a felicidade de uma médica receber a gente na UBS, que não é ainda nesse semestre, mas ela se dispôs a ter um aluno lá para acompanhar ela, e isso foi muito, muito legal. A gente começa a ver condutas médicas e relaciona com algumas coisas que a gente já sabe, foi muito interessante. E aí, gente, toda semana a professora também dava um tema pra gente estudar e a gente era avaliado na semana seguinte, relacionado aos setores que a gente estava, por exemplo, curativo, tipos de cobertura de ferida, ou assuntos que eram hotspots, tipo assuntos do momento lá na UBS, por exemplo, tava dando muito caso de dengue.
Então, vamos estudar sobre a prova do laço, semana que vem a gente vai demonstrar. Era nesse nível. Ou então, sempre mesclar com educação e saúde. Quem estava na triagem fazia atividade de educação e saúde, com folder, explicação, dinâmica, isso era critério de quem estava no setor. Plano terapêutico singular também foi bem trabalhado esse semestre. A gente teve que montar esse, que é o famoso PTS, né? E no final a gente apresentou isso em forma de seminário. A ideia era que fosse apresentado na UBS, mas a gente acabou apresentando na faculdade. E qual é a ideia aqui? A gente entrevistou uma paciente que ela tinha hanseníase, e era o foco, né, do semestre. E montamos, é como se fosse uma forma de terapêutica multiprofissional. Então, análise psicológica, análise de doenças anteriores, das doenças atuais, e propor intervenções em saúde que pudessem auxiliar essa paciente. A gente formou esse documento todinho. Também fomos avaliados com o nosso portfólio, que é um diário de práticas, que vem seguindo desde o primeiro semestre essa atividade do portfólio. Eu particularmente gosto, então a gente toda semana tinha que descrever o que aconteceu na prática, o que a gente aprendeu, refletir sobre o aprendizado, ter uma análise crítica. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre o portfólio, que eu acho uma ferramenta muito legal pra gente aprender, né? O único problema do portfólio é nunca deixe pro final, porque se você deixar pro final, não vai prestar, não funciona. Você tem que fazer como se fosse um diário realmente. Toda semana, pega um domingo, senta lá e escreve o portfólio, coloca as fotos, pronto, tá feito. A gente adiciona também o PTS nesse portfólio e também outras coisas como cartilha. Se quiser adicionar, pode adicionar também. Valeu como nota. Avaliação de qualidade em serviços de saúde, em formato teórico, foi uma conferência. E a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Eu já trabalhei com essa temática em uma iniciação científica no meu curso anterior e é um conteúdo muito bacana, principalmente com a fitoterapia. Então a gente teve uma palestra rápida sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito bom da gente explorar sendo médico, né? Tentar entender outras formas que complementam o tratamento, que podem diminuir o número de medicações do paciente. É sempre muito importante a gente tentar desmedicalizar ele o quanto possível, né? Deixar só realmente as medicações necessárias e ter esse manejo de uso racional. Em PIESC, a gente ainda tem interligado com o PIESC iniciação científica, teórico, né? Que foi basicamente tipos de estudos em saúde. Então, estudo ecológico, transversal e caso controle foi abordado em conferências, em formato de palestras, digamos assim. As tutorias seguem o mesmo modelo de sempre, então a gente tem aqui o problema, né? E aí tem um textinho que a gente identifica as palavras e procura uma problemática, depois monta hipóteses, objetivos. Então isso aqui não mudou, basicamente a tutoria segue do mesmo modelo. Em relação a livros, para fisiologia, que a gente utilizava nas tutorias, a gente tem esse aqui, que é Margarida, Fisiologia. A gente utilizou, ele é um livro que pode complementar. E tem um livro da Linda Constanzo, que ele é bem resumido, objetivo, tem questões nele, tá? Também gostei muito de ter usado ele para complementar a minha tutoria quando eu estava com pressa. Outros livros que a gente pode utilizar tem o Boron, de Fisiologia, esse aqui. Ele é eu achei um pouco melhor que o Guyton em alguns pontos, tá? Não todos, mas alguns capítulos ele trazia uma coisa mais com algumas nomenclaturas diferentes, alguns termos diferentes, era bom para complementar. O pai dos pais da fisiologia, né, que eu particularmente não gosto muito, Guyton e Hall, é o mais completo. As provas, inclusive, eram baseadas todas no Guyton. Ele traz muita física e um conteúdo muito denso. Mas cardiovascular estava muito bom aqui no Guyton, na época que a gente estudou. Outro, Silverthorne. Eu acho que ela tem as melhores imagens e quando você não entende um conteúdo, do tipo, esse conteúdo tá muito difícil, não consigo entender uma única palavra no Guyton, vem aqui pra Silverthorne, que ela facilita, ela tem as melhores imagens, esquemas, mapas, muito bom. Outro que temos aqui, Berne e Levy.
Eu não utilizei muito ele, mas algumas pessoas da minha tutoria utilizavam. E além do Bernie Levy, tem também o Guyton pequeno, porque tem o Guyton grande, a gente chamava de Gaitão, e tem o Gaitinho, que é um resumo do Guyton. Alguns amigos também utilizaram. Se eu não me engano, só ver como é o nome dele. O do Guyton que é menor, menos páginas e mais resumo. Perfeito, isso aqui foi nosso arcabouço para a tutoria. Guyton tem uma linguagem mais rebuscada, complexa. Gosto muito do livro da Linda, mas é resumido. Para pulmonar, a Linda ela quebrou muito galhos na minha vida, porque ela trazia de forma facilitada. Na parte de morfofisiologia, nas aulas práticas e teóricas, no começo, como a gente vê sangue e hematologia, o Wolfram foi a referência. Ele traz essa parte sanguínea muito bem, e na verdade foi a única, a gente não utilizou outra não. Para a parte de histologia, nós temos o Ross, que traz algumas imagens e algumas informações importantes, principalmente relacionada à parte celular, né, e tecidos. E a gente tem também o Junqueira e Carneiro, que é um clássico também da histologia, esse daqui. Também traz uma abordagem também sobre sangue, mas é muito básico, é mais relacionado às células, né, e tecido, assim, de uma forma mais geral, enquanto que o Wolfram ele é só de sangue, tá? Certo? Hematologia. Para morfo também nós utilizamos muito o Robbins de patologia. Foi o mais utilizado, na verdade, essa versão aqui. Todas as doenças relacionadas a coração, pulmão, choque e insuficiência cardíaca, várias patologias ele traz aqui com uma abordagem bacana. Às vezes eu acho o visual do livro um pouco ruim, né, a letra, enfim, mas foi muito utilizado. No restante do semestre, por exemplo, para imunologia, a gente usava muito o ABAS. E aí o ABAS tem duas versões, tem o ABAS grande, que é o abão, e tem o ABAS que é o abinhas. Esse aqui é o ABAS menor, ele é resumido do ABA maior. Deixa eu ver se eu acho uma foto do ABA grande, ele é azul. Completo, tem tudo. É como se fosse o Guyton da Imuno. Só que muita gente não conseguia se adaptar muito bem a ele, por causa da linguagem e do conteúdo muito denso de Imuno que ele trazia. Os outros de Imuno também, por exemplo, Imunobiologia, que eu cheguei a ler, da Janeway, eu cheguei a ler para algumas tutorias. Gostei, algumas imagens são bacanas. Já em habilidades médicas, a nossa base foi desse livro aqui, Propedêutica Médica da Criança ao Idoso. Ele tem basicamente tudo que a gente vê, só que tem alguns erros nele, e aí a gente corrigia com o Bates, que é esse aqui. Esse aqui a gente complementava o Propedêutica, porque tinha algumas imagens lá que não estavam muito corretas, inclusive o Propedêutica tem alguns erros que a gente ia consertando com o professor, e algumas imagens a gente utilizava aqui do Bates, tá? Propedêutica Médica. Ele é um livro pequeno, é metade de um A4, livro que dá pra carregar, por exemplo, um livro meio que de bolso, né? A gente tem também o Porto, só que o Porto ele já traz a semiologia, né? Já traz o contexto das doenças e diagnóstico. Complementa sim, perfeito, é ótimo. Só que na nossa fase ainda estamos somente com a propedêutica. Além do Porto Semiologia, tem o Porto Exame Clínico, que a gente utilizava como complemento também. Esse livro bem aqui, certo? Basicamente, são esses livros que a gente usou no semestre. Mas basicamente os livros do semestre foram esses, com esses contextos. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouco do semestre. Outro ponto muito legal foram as atividades extracurriculares. Por exemplo, a gente tem na nossa faculdade o projeto de amigurumi medicinal, coordenado pela professora doutora Tracy, e a ideia é fazer polvinhos de amigurumi. E além das várias tardes, noites, manhãs e finais de semana treinando HMP loucamente pela formativa, a tia do Campus 1 que dá pra gente comer 1 quilo de comida em self-service, e os cachorrinhos que fazem amizade com todo mundo no campus. Mas cuidado que eles também podem correr atrás de você. A gente também participou esse semestre do Intramédica, uma competição que acontece todo ano
E as turmas da faculdade competem em todos os esportes. Então tem vôlei, queimada, futsal, basquete. E a nossa turma ganhou em segundo lugar geral. Nosso time se chama Apendicite. E ganhamos ouro na queimada feminina, assim como chegamos bem perto no dominó. Lembrando, gente, a faculdade é sempre muito pesada, puxada, exaustiva. Então aproveitem toda a faculdade, não só a parte acadêmica. Participe dos esportes, vá para as reuniões extracurriculares, faça parte de ligas. Viva realmente tudo que ela tem a oferecer. A gente conhece pessoas e troca experiências e isso sempre é muito importante para nossa vida pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo do quarto semestre.